Bom dia. Bom dia a todas, a todos e tenham um dia muito abençoado, com muita luz e alegria, porque hoje venho-vos falar de um assunto um bocadinho triste ou desagradável, ou que normalmente nós não falamos, que é de trauma. E eu não venho dissertar sobre traumas, eu venho apenas dar um apontamento que me pareceu importante ontem e desde ontem, que eu estou para fazer este vídeo, mas durante a noite o chamado foi maior e teria que ser mesmo feito hoje, então é por isso que eu estou aqui. Então eu hoje venho falar para aqueles que procuram ajuda porque têm sintomas físicos, mentais, emocionais, sintomas psicológicos de trauma e procuram ajuda a terapeutas ou facilitadores ou aqueles que podem de alguma forma ajudar a curar ou a perceber o que é que se passa. E é sobre isso que eu venho só falar. Eu respeito e também fiz e continuarei a fazer formações ou investigações sobre a questão dos traumas e não só, da psique humana, na psicologia profunda, com vários autores, com vários, entre aspas, professores que considero com conhecimentos que me podem de alguma forma auxiliar no diagnóstico do trauma ou da situação ou do comportamento que se apresenta ou da situação repetida que se apresenta na vida, na minha vida e na vida de todos em geral. E isso é muito bom. Quando nós não sabemos o que se passa connosco, precisamos de ajuda, é muitíssimo importante que a procuremos. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência e de coragem, porque é sinal que estamos prontos para perceber o porquê para além daquilo que os nossos olhos veem, não é? E isso é de salutar e é indispensável, principalmente agora que vivemos um trauma coletivo, ou aliás, que se nos está a apresentar os sintomas de um trauma coletivo. E os sintomas do trauma coletivo está a parecer com a saúde mental ou com a falta de saúde mental, que não é mais nem menos, não é, do que memórias ou não, de algo que tivemos muita dificuldade em compreender ou aceitar, ou o tipo de situações que vivemos hoje nos levou para um lugar desconhecido e de grande inquietação, desconforto e doença. Mas o que me traz hoje aqui nem é a questão atual coletiva, é a individual, que depois se reverbera para a coletiva. Então, eu hoje venho-vos falar sobre o cuidado que devemos ter na abordagem do trauma. Há imensos livros, há imensos terapeutas, facilitadores, formadores acerca da psique humana e como ela funciona. Temos pessoas que se sentem habilitadas a tratar pessoas com sintomas ou comportamentos de origem traumática porque apenas têm cursos, e o meu sentir interno, e sem querendo desrespeitar o trabalho de ninguém, pessoal, e o seu próprio processo individual, de maneira nenhuma, honro com todo o meu ser, venho alertar para a diferença entre o diagnóstico
e a cura. Normalmente, os diagnósticos estão mais ou menos mapeados, isto é, já há estudos de pessoas, não é? Que estudaram a psique humana, não é? Tenho como exemplo Jung, a Marie-Louise von Franz, que trabalhou a vida inteira, para poder escrever 1, 2, 3, 4, 5 livros, ou para poder falar de um assunto. E nós, esses e outros, e muitos outros, e felizmente há muitos outros, que dedicaram a vida a esse estudo. Certamente essas pessoas foram conduzidas a esse estudo e foram levadas para nos auxiliar no diagnóstico da psique, do funcionamento da psique e como ela funciona. E isso é um aspecto, isso é conhecimento. É um conhecimento que nos traz um diagnóstico. Aquilo que se pretende num atendimento não é só o diagnóstico, que é importante, é muito importante, e é mais importante até esse conhecimento para o facilitador ou para o terapeuta, porque lhe dá um mapa, não é? Como de mais facilmente abordar esse assunto e orientar a pessoa que está a ser atendida, mas isso não traz a cura. Isso apenas traz o diagnóstico. E a forma como passa do diagnóstico para a cura depende, obviamente, da pessoa que está a ser diagnosticada, mas também daquele que está a fazer o diagnóstico. Isto é, do terapeuta e do facilitador. E eu respeito profundamente todas aquelas pessoas que têm sentido uma necessidade e um chamado para aprender mais sobre a psique e sobre a forma como ela funciona. Isso é extraordinário. Daí a eu ter autoridade energética, radiação, para facilitar uma consulta ao outro, vai um grande caminho. Não tem a ver com o número de cursos ou de formações que nós tenhamos feito, que nos dá a capacidade da cura. Não é o conhecimento por si que nos traz a cura. O conhecimento só é válido quando ele transforma, para mim. Porque se não é conhecimento por conhecimento, eu posso dar palestras e palestras sobre determinado assunto e esse assunto não me ter transformado em rigorosamente nada. E não transformar aquele que me ouve em rigorosamente nada. É um conhecimento que transforma. E para mim, a primeira valência é um conhecimento que transforma porque o facilitador foi, em primeira mão, transformado por ele. E, portanto, para além de saber o mapa do diagnóstico, ele sabe o mapa ou tem pistas para a cura porque a viveu. E isso chama-se já autoridade e legitimidade para levar esse conhecimento ao outro. Eu não posso falar de um trauma e da cura desse trauma quando eu não fui transformada pelo conhecimento que vivi. Quando eu não sei como curá-lo. Eu sei como diagnosticá-lo, mas eu não sei como curá-lo. E isso só muitos poucos é que conseguem.
Isso não sou eu que escolho pelo número de cursos que tiro. Isso é a vida, o meu ser interno, que me traz essa outorga para o fazer, para auxiliar e saber o caminho a seguir e o acompanhamento a dar depois de fazer um diagnóstico. Porque após o diagnóstico, a psique pode não suportar o diagnóstico. Depois de ser retirado, e eu sei que há terapeutas, infelizmente, que o fazem, que tiram o mecanismo de defesa do trauma, que é disso que eu estou a falar, a psique pura e simplesmente entra em desequilíbrio total e a pessoa perde completamente o norte, podendo mesmo enlouquecer. Porque, lá está, nós não sabemos o que esse mecanismo de defesa está a salvaguardar o equilíbrio da psique. Não é? Aliás, o mecanismo de defesa é um mecanismo de sobrevivência para o equilíbrio da psique. E eu estou a falar nisto porque eu tenho visto com muita inquietação, pessoas, terapeutas, a falar de trauma como se estivéssemos a falar de batatas fritas. E a mapear traumas como se estivéssemos a fazer um arroz de cabidela. Que, por sinal, foi um exemplo horrível que eu acabei de dar. Portanto, porque é mesmo um arroz de cabidela, portanto é sangue. É como matar algo. E matar algo que nós não sabemos o que estamos a matar. Não sabemos o que estamos a destruir. E porquê? Porque nem todos, e muito poucos, têm a sabedoria, a capacidade de ir ao outro e curar. E permitir facilitar o caminho e acompanhar o caminho, desde ir retirando as pedras do caminho, ou o mecanismo de defesa, lentamente, cuidadosamente, para que a pessoa possa, sozinha ou com acompanhamento, ir atravessando esse estreito que é do trauma para o não trauma. E quando eu falo de trauma, eu estou a falar de traumas profundos, traumas que estão misturados, traumas de guerra, traumas de prostituição, traumas que já vêm de geração em geração. Traumas que vêm de vidas anteriores. Portanto, quando nós fazemos o mapeamento e o diagnóstico, parece-nos muito simples. Olha, é assim, é assim, é assim. E, portanto, tem que fazer isto, isto e isto. E abrimos a caixa de Pandora. E na caixa de Pandora não se sabe o que lá sai. E aquele que é atendido precisa, antes de mais, de alguém à sua frente que seja capaz de saber dosear, que tenha a radiação capaz, a sensibilidade, a consciência, a sabedoria necessária para transmitir aquilo da melhor forma e aquilo que a pessoa que está à nossa frente é capaz de ouvir e de conseguir resolver, ir resolvendo. Porque um trauma não se resolve, vai-se resolvendo. Há traumas que não se resolvem na sua totalidade, se é que algum se resolve na sua totalidade. Então, isto para mim é uma questão muitíssimo importante, que é a diferença entre o diagnóstico e a cura. E nesse processo é mesmo muito importante chamar a atenção
que não é pelo facto de eu ter uma parede cravada de cursos que me dá a capacidade de curar ou de ajudar, auxiliar o outro na cura do outro. Eu diria que é muitíssimo mais fácil aquele que vivenciou o trauma, que foi capaz de curar em si o trauma, ou de o ver, de o tatear, de lhe tocar, que encontrou em si os mecanismos para o ultrapassar, que procurou ajuda, realmente ajuda, de alguém que seja capaz de o fazer ultrapassar essa aparente debilidade. Porque esse trauma traz-nos uma grande bênção, que é exatamente eu poder levar ao outro a cura desse trauma, quando eu o curo. Então, isso precisa, em primeira mão, de transformação e depois de sabedoria e radiação. Isso, vou voltar a repetir, porque nunca é demais, não são os cursos que nos dão. Os cursos dão-nos conhecimento científico. Os cursos dão-nos transformação, se nós estivermos abertos a ela. Mas cura, essa é feita no nosso interior. E não somos nós, personalidade, que a faz. Vem do nosso ser interno. Vem do nosso eu superior, ou vem de como vocês sentirem a palavra para vós. Vem da vossa divina presença. Vem do vosso eu superior. Podem dar o nome que vocês sentirem. E esses curadores são muitíssimo poucos. Então, eu, Sílvia, desconfio sempre daquele que traz tudo muito bem, olha, é assim, é assim, é assim, é assim, quando eu não lhes revejo a autoridade interior, para me falar de um assunto que não conhece, que não tem outorga para poder resolver. E também tenho visto as consequências disso, porque como terapeuta ou como facilitadora de contoterapia, através da contoterapia, através dos contos, através das constelações, da psicogenealogia, sei lá, de uma série de áreas, inúmeros instrumentos, e agora há uma variedade imensa de instrumentos para se facilitar a cura, ou antes, o diagnóstico. São muitos poucos, mas mesmo muitos poucos, que possibilitam a cura. Claro que a cura parte sempre na primeira pessoa, não é? Eu preciso de me abrir a ela e estar pronto para ela. Estar pronta para ela. Mas ela vem na medida em que eu sou capaz de absorver. A resolução de um trauma vem na medida em que o meu ser interno, naturalmente, entende que eu sou capaz. Quando é precipitado, através de um diagnóstico, que se for mal dado, ou dependente da forma como é dito, ou daquilo que é dito, pode-se tornar precisamente o inverso. Isto é, tornar-se outro trauma. E ainda mais difícil de resolver, porque a psique entra em total desequilíbrio. E eu tenho
conhecimento de várias pessoas, mulheres, a quem isso aconteceu e homens a quem isso aconteceu. Portanto, fizeram cursos ou iniciaram cursos e isso traduziu-se num desequilíbrio total da psique. A psique não foi capaz de receber a informação. Então, essa informação, esse diagnóstico, que aparentemente deveria ser para no sentido de auxiliar, tornou-se no oposto. Tornou-se em crueldade. Porque até a forma como nós dizemos as coisas aos outros pode ser cruel ou pode ser uma bênção. A quantidade de informação que nós damos ao outro também pode ser uma bênção, como pode ser crueldade. Porque depende do outro a capacidade de integrar toda a informação que lhe é dada. E por isso é preciso sabedoria. Por isso é preciso haver outorga interna, conhecimento interno de como esses processos se realizam ou se podem realizar no sentido da cura. Porque eu, pessoalmente, quando não sei algo, digo eu não sei, eu não passei por isso. Eu posso dar pistas. Eu não me sinto com a autoridade de dizer a outro algo que eu não vivi. É assim que se faz. Porque eu não sei como é que eu faria. Na verdade, eu posso aconselhar livros, eu posso aconselhar pessoas mais aptas do que eu naquele aspecto ou noutros, capazes, que eu considero capazes de ajudar aquela pessoa. Porque há coisas das quais eu não sou capaz de ter lá. E é preciso ter muita coragem, muita humildade, muito autodiscernimento para saber até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir e encaminhar essa pessoa para alguém que eu considere que tenha até muitos menos cursos, mas que seja muito mais sábia, que tenha em si esse dom. Pelo trabalho interno, pela sua forma de viver, pela sua própria vivência de vida, pelo seu caminho. E como eu, nestes últimos dias, tenho assistido a essa leviandade inconsciente, porque na verdade não sabem o que fazem, mas eu sei. Preocupa-me bastante, porque isso não nos dá a capacidade de mapear um trauma. Nós não sabemos o que está lá dentro, retirando o comportamento ou o mecanismo de defesa. Nós não sabemos a gravidade da dor ou das dores, da quantidade de traumas que estão, da quantidade de experiências, se são apenas desta vida, se são transgeracionais, desta vida, de outras vidas. E por isso nós não temos consciência do que vem, do que sai. E como não temos consciência do que sai, é preciso ter muita cautela, muita sabedoria e já ter sido muito transformado. Ter vivido
ter sentido e ter percorrido o caminho. E normalmente e curiosamente, muitas dessas pessoas que assim são, não têm milhares de seguidores, não têm agendas preenchidíssimas, porque energeticamente isso nem sequer é possível. Nem sequer é possível. Porque essas pessoas precisam de descanso, precisam de muito descanso, precisam de muito centramento, precisam de muito contacto consigo próprias. O que não significa que não haja pessoas com milhares de seguidores que sejam excelentes terapeutas. Eu também não estou a questionar isso. Não é essa a minha intenção. De todo. Nem questionar todo e qualquer terapeuta, que eu nem sequer conheço. Portanto, não é essa a minha intenção. A minha intenção é alertar para o risco que é, como terapeuta e como aquele que vai ser visto pelo terapeuta, pode incorrer de não se salvaguardar. Porque se também não estiver conectado consigo própria, nem sequer pode ter consciência de onde vai. E depois é preciso discernir aquilo que nos é dito e que nos faz sentido e aquilo que não nos faz sentido. E também para isso é preciso estar conectado consigo própria. Então, aquilo que eu vos gostaria de dizer era: um diagnóstico não é sinónimo de cura. Um diagnóstico é um diagnóstico e cura é cura. E para chegar à cura não serve apenas um diagnóstico. E eu tenho 33 anos de contacto, não como terapeuta, mas como professora, com milhares de crianças em que eu não tinha diagnóstico nenhum. Porque os médicos muitas vezes não os dão. Mas apenas a sensibilidade, a empatia, quiçá alguma sabedoria, paciência, discernimento, atenção e capacidade de escuta que me trouxe a possibilidade de chegar ao coração do outro, da outra criança. E eu tive a mesma formação académica que todos os outros. E como eu, muitos, felizmente, não é? Felizmente somos muitos professores com essa capacidade. Isso não nos foi ensinado em nenhum curso. Isso é como nós somos como pessoas, como seres humanos. Pelas nossas vivências, pela nossa capacidade de, sem diagnóstico, de chegar ao coração. Não é preciso diagnóstico. De chegar ao coração. Eu estou aqui, estar na presença. Eu estou presente, estou aqui para ti. E às vezes isso é cura. Não precisamos de cursos. Precisamos estar conectados com o nosso ser interno, alinhados, sentir o coração nos diz o que ele sente e criar essa ligação de um para um. De um para um. E, claro, continuado no tempo.
depois largar. Está feito? Não está. Está apenas feito o diagnóstico. Eu, pessoalmente, gosto muito de imagens. Acho que as imagens psicológicas, a cura, para mim, a cura psicológica passa por imagens psicológicas, porque nós trazemos imagens psicológicas. A psique é feita de símbolos, não é? Então, nós precisamos de imagens e precisamos transformar essas imagens. Então, a imagem é muito importante para mim na cura, neste momento, ou até este momento. A imagem pode ser dada através da voz, das mãos, da radiação, de um quanto, ou de outra constelação, traz imagens valiosas e que transformam a psique pela imagem, transformam por outra imagem. Mas em relação aos traumas profundos, em que eles estão todos misturados e que nós apenas os separamos para poder melhor entendê-los, porque eles dentro da nossa psique não estão separados, eles estão todos misturados. E quando nós estudamos a humilhação, por exemplo, ou a rejeição, nós estamos a separar para poder estudar melhor, para melhor compreender a estrutura desta ferida, ou daquela ferida, ou a causa daquele trauma, ou do outro trauma, mas é apenas para estudo, porque na psique está assim, tudo misturado. E quando nós vamos abri-los todos misturados. Então nós não sabemos o que vem aí. E depois de abrir, há um processo. É um processo que se pode traduzir em cura, bem orientado, e volto a referir, com cautela, com sabedoria, provocando transformação. Porque de outra forma cria novo trauma. O que é que eu faço com isto agora? Eu não sei, eu fico perdida. E neste momento, aquela pessoa a quem nós atendemos, acabamos por fazer mal, sem intenção. Mas fazemos-lhe ainda mais mal. Porque agora ela sente-se impotente perante aquilo que recebeu. Perante a informação que recebeu. Porque o que faço com isto agora? Que me adianta saber que eu tenho a ferida da rejeição se eu não souber como transformá-la dentro de mim. Dentro de mim. Não é o que dizem os livros, é dentro de mim. Eu sou uma pessoa única, com mecanismos únicos, com vivências únicas. Como é que eu o faço dentro de mim? E por isso é tão importante aquele que está à nossa frente ou aquela que está à nossa frente a facilitar esse processo. É por isso que não é tão importante que esse processo seja conhecido. Porque quanto mais conhecido pela pessoa que facilita, mais provoca ajuda no outro. Quanto mais eu internamente ter vivido com toda a minha alma aquele determinado processo, mais eu tenho autoridade para dar pistas, legitimidade para dar pistas. Eu não sei se fui clara, mas a minha intenção era reforçar
a importância da consciência e da sabedoria que é necessária e que não nos é dada através do conhecimento científico, e esse é um grande auxiliar, obviamente, mas que não é ele, por si só, que faz a cura. Então, este meu vídeo, primeiro porque foi um chamado para vos vir falar sobre isto, sem nada à minha frente e, portanto, sem apontamentos, livremente, conforme foi saindo. Procurem, não pelo número de cursos que têm, não pelo número de formações que as pessoas têm, mas pelo vosso coração nem sabe muito bem porquê, que eu nem nunca ouvi falar, mas aquela pessoa tem algo e eu vou até ela. Porque provavelmente é exatamente essa pessoa que vos pode ajudar. Seja ela quem for. Seja ela quem for, para aquele momento. E claro que há pessoas que são capazes de nos ajudar a curar traumas. Porque não há outra coisa antes de terminar que me veio agora, que é um mito, lamento dizer, mas é um mito, que a cura depende apenas de nós. Pronto, olha, eu deito isso por terra e isso é algo completamente castrador e perverso. A cura depende de nós, sim, nós somos autorresponsáveis pela nossa cura, mas depende também do contexto em que nós temos à nossa volta. Portanto, é importante isto também era muito importante eu vos dizer. Porque senão traz-nos culpa, não é? Porque é que eu não consigo. E muitas vezes é o contexto que não nos permite. Nós não estamos sozinhos no mundo, nós estamos isolados. Nós temos uma psique coletiva, nós temos uma cultura, nós temos regras sociais, nós temos condutas sociais, estamos no Ocidente e, portanto, há uma série de condicionantes de contextos que não dependem de nós. Nós não estamos isolados. Por isso a cura, sim, somos nós que nos propomos a ela, somos nós que nos dedicamos a ela, mas é um mito que ela só dependa de nós. Ela não depende só de nós. Porque ela depende de muitas pessoas que nós nem conhecemos e que estão a fazer o mesmo processo no outro lado do mundo, que estão a fazer o processo no alto da montanha, sem nós conhecermos, que estão a fazer o processo no silêncio. Quantos curadores estão no silêncio? Verdadeiros curadores estão no total silêncio para poderem sê-lo. Por isso, com profundo respeito por todos os terapeutas, volto a referir, e por todos aqueles que são chamados ao serviço da terapia, nem todos vamos ser terapeutas, nem todos são terapeutas, nem todos vêm para ser terapeutas. Vêm para se auto-conhecer, auto-individuar. Vêm para ser professores, vêm para ser enfermeiros, vêm para ser
jardineiros, vêm para ser agricultores. Não temos que ser todos terapeutas. E não somos nem mais, nem menos por isso. Podemos ter dezenas de cursos. Porque isso baliza até onde nós vamos, até onde nós ascendemos nesse processo. Não é dada, porque senão seria altamente injusto, não é? Quem não tem dinheiro para fazer cursos seria penalizado, não é? Nem seria justo sequer, nem seria razoável, nem lógico, não é? Portanto, não funciona assim. Não é assim que funciona. Não somos nós que determinamos. Nós, personalidade, que determina. E essa não nos é dada pelos cursos. Isso era fácil. Íamos à caça dos cursos, não é verdade? Mas não. Mas não. Não é por muito que queiramos, por muito que nos. Não é por aí. E eu não estou contra os cursos, nem estou contra as formações, porque eu também as faço de todo. De todo. De todo. É só para pô-las no seu devido lugar. Elas estão no devido lugar. Eu posso não ter curso nenhum e ser um curador do mundo ou uma curadora do mundo. Posso ser analfabeta, não saber ler nem escrever e ser uma curadora. Apenas pela minha presença. Curar traumas. Então, deixo-vos com estas minhas palavras. Se tiverem dúvidas acerca daquilo que eu disse, podem me perguntar por mensagem. Se eu não fui suficientemente clara, também me podem perguntar o que é que eu queria ser com isto. Volto a reiterar. Não estou a criticar nem a julgar ninguém. Apenas o meu ser interno entendeu que eu deveria ter esta conversa convosco. E olhem que não é fácil para mim, porque a minha personalidade preferiria estar em silêncio. Um beijo enorme, bem-ajam, que haja muita saúde, alegria, discernimento, sabedoria. Sabedoria. Olhem só a radiação desta palavra. Sabedoria. Sofia. Gratidão por me terem ouvido. E até sempre.